todos e a todas. Também cumprimentar naturalmente a mesa, dispensam apresentações, a toda a beleza, a André, também a nossa moderadora Luísa Matos, cumprimentar todos e todas. O mote que me lançaram é interessante, o valor da integração. Desde logo, pensarmos no que é integração e pensar no valor da integração foi uma questão que me inquietou e para a qual nós há alguns anos temos tentado aqui no Arquivariado responder. Desde logo começar por esclarecer o que é que entendemos por integração, porque é uma daquelas palavras que todos utilizamos, mas muitas vezes com sentidos relativamente diferentes. Para quem vem das ciências sociais, às vezes até causa algum pudor a utilização do termo integração, mas para efeitos da União Europeia e da Comissão Europeia, este é o termo que se utiliza desde pelo menos 2003, quando se assentou, definiu o Common Basic Principles of Integration, portanto a definição de integração que nós usamos é essa, e basicamente significa um processo bidirecional de acomodação de quem chega a uma sociedade, mas também de transformação dessa sociedade para acolher exatamente quem chega. Portanto é um processo que é dialético, é em dois sentidos, se quiserem, e às vezes circulam, sobretudo no Facebook, assim, umas coisas sobre integração, que não é nada disso que nós falamos quando falamos aqui. É muito mais no sentido da inclusão das ciências sociais, a integração que nós usamos aqui, do que propriamente a integração conforme ela é utilizada. Portanto, feita esta nota de rodapé, é importante só para esclarecer de que falamos quando falamos de integração. Eu acho que nós, portugueses e portuguesas, sabemos muito bem o valor da integração. E trouxe-vos 3 imagens que uso muitas vezes, que nos mostram como nós somos muito mais dos outros do que aquilo que pensamos, ou às vezes achamos, ou sabemos. Esta imagem tem exatamente 62 anos, agora em 2019, ela é de 1957, e ganha um coffee break reforçado quem acertar onde é que estamos e onde. O onde é relativamente fácil. Estamos no meio do oceano, neste caso do nosso Oceano Atlântico. Quem é que quer arriscar? Erupção dos Capelinhos. Aquela zona ali ganha um coffee break reforçado. Erupção dos Capelinhos, dia 26 de setembro de 1957, à qual sucederam nos meses seguintes várias erupções, tsunamis, mas sobretudo o processo de desalojamento de mais de 10 mil portugueses dos Açores. Na altura, um país paupérrimo, numa situação de grande vulnerabilidade, politicamente também, diríamos no período áureo da ditadura, e a verdade é que estas pessoas foram alvo de um processo de proteção internacional, vulgo refugiados, teremos sido até dos primeiros beneficiários da Convenção de Genebra, em 1957, porque 10 mil nossos concidadãos açorianos foram acolhidos no estado de Massachusetts. Isto eu acho que ninguém conta nos livros de história, mas se calhar era importante começarmos a contar às nossas crianças. Porque, de facto, é um processo muito interessante que se chama Azorean Refugee Act. Se quiserem depois pesquisar na internet o ato legislativo de proteção de refugiados dos Açores, e que fez com que 10 mil pessoas, a partir de 1958, uma decisão muito difícil e polémica na altura do senador Bob Kennedy, que veio a ser presidente dos Estados Unidos, conseguiu aprovar a proteção internacional destes 10 mil portugueses. Há artigos muito interessantes na altura, no Boston Globe, se pesquisarem, é um dos maiores jornais do estado de Massachusetts, que dizia, a dada altura, numa notícia sobre estas pessoas, "What if they are communists?" Esta era a grande dúvida, era o grande receio, e se de repente forem 10 mil comunistas que vêm para a América, não é? Portanto, não perdemos esta memória, eu acho que é fundamental para percebermos o valor da integração. Voltarei a esta imagem mesmo no final para concluir. Mas também sabemos, nos anos 60, quando íamos a salto para a França, e não íamos para a França, não íamos para qualquer lugar, íamos para Paris, e não íamos só para Paris, íamos para Saint-Denis, Porte-Clichy, onde hoje em dia é também Gennevilliers, norte de Paris, era lá que queríamos chegar. E na altura mais de 1 milhão de portugueses iam a salto. Assalto é um eufemismo para aquilo que hoje em dia nós diríamos imigrantes ilegais ou irregulares, se quisermos ser politicamente mais corretos, mas a verdade é que 1 milhão de pessoas se fazia assalto, seguindo muitas vezes, como há pouco tempo ouvi um senhor de Bragança, seguiam a linha do comboio, não é? Sabiam que o comboio ia dar a França e lá iam de malas, atravessando muitas vezes os Pirineus, até chegar ao destino concreto que era Paris. E nós hoje chocamos um pouquinho quando dizem, bom, mas não querem vir para Portugal, querem ir para a Alemanha. Nós também não queríamos ir para a Espanha e por lá passávamos. Não é? As pessoas têm destinos, têm redes, têm suporte e têm, naturalmente, liberdade. E também foi mais ou menos assim, 10 anos depois, 1976,
quando mais de meio milhão, estima-se que o número possa ser subestimado, de portugueses das ex-colónias, com o processo de colonização, vieram, nós chamámos eufemisticamente mais uma vez retornados, mas as próprias pessoas chamavam-se elas próprias na altura refugiados. E é quase curioso que 50 anos depois, 40 anos depois, temos hoje a plataforma de apoio aos refugiados e na altura havia o MAR, o movimento de apoio aos refugiados. Aqui éramos nós, mais uma vez, os outros. E, portanto, para percebermos o valor da integração, acho que nada melhor do que este exercício de empatia, nos colocarmos no lugar do outro, sabendo que nós somos os outros e seremos, seguramente, nos próximos tempos. O segundo ingrediente que creio que é importante para percebermos o valor da integração é termos conhecimento sobre este tema. É não construirmos narrativas com base em mitos, em medos, em muitas vezes narrativas que também nos são, de certa forma, vendidas, e hoje em dia os meios sociais são muito importantes e muito impactantes a este nível, mas construímos narrativas precisamente com factos, não mitos. E aqui permitam-me relembrar o valor da integração, por exemplo, naquilo que nós fazemos anualmente através do relatório anual, onde olhamos para a imigração em números, onde estão também as pessoas refugiadas e requerentes de asilo agora, e onde olhamos para mais de 25 fontes estatísticas e administrativas e tiramos o essencial da integração. O que corre bem, obviamente, e aquilo que está por melhorar. Um dado muito importante quando falamos de migrações, de refugiados, é termos sempre muito claro esta subestimação que fazemos do número de estrangeiros em qualquer país do mundo. Aqui temos para os países da OCDE, e reparem que não há nenhum país, a linha azul, a barra azul escura, é o número efetivo, a percentagem, neste caso, de estrangeiros que residem no país, e a barra azul clara é a percepção que as pessoas têm sobre esse número. E não há nenhum país, eu dizia ao OCDE, mas aqui a União Europeia, não há nenhum país na União Europeia, dados do Eurobarómetro, que, à exceção da Estónia, em que o número de estrangeiros percepcionados seja efetivamente próximo, ou pelo menos semelhante ao número real. E reparem que há países, e Portugal aí também não é propriamente uma exceção, há países onde essa percepção chega a ser 13 vezes superior à realidade. O caso mais extremo é a Bulgária, que tem 1% de estrangeiros, mas as pessoas percepcionam 13%. Em Portugal é 3 vezes superior. Nós temos, para os dados do Eurostat, cerca de 6,7% de estrangeiros, mas a percepção das pessoas é que é claramente superior, neste caso superior a 20%. Portanto, quando construímos as narrativas e as percepções, isto é muito importante ter em conta. Okay? Um outro dado que nos ajuda a perceber esta sobreestima tem muito a ver com aquele fenómeno que nós chamamos a crise de refugiados. Crise de migrantes e de refugiados, 2015. Se olharmos para a Europa, estes são os dados apenas para a Europa, nós de facto vemos ali um pico, mas a verdade é que se olharmos para os dados globais do planeta, dos países, neste caso, dos 37 Estados-membros da OCDE, não há pico nenhum, por exemplo, nos últimos 10 anos. Nós vemos que regularmente nos últimos 10 anos o fluxo de requerentes de asilo nos países da OCDE foi até relativamente estável, a uma média, se quiserem, de 4 milhões de pedidos por ano. Houve, de facto, ali um ligeiro acréscimo em 2015 e 2016, mas não tem nada a ver com esta percepção que nós, eurocentrados, não é? Centrados na realidade europeia, tendemos a construir. A realidade do mundo é esta, e todos nós nesta sala seguramente sabemos que os países que mais acolheram desde os últimos 3 anos nem sequer foram países da União Europeia. Só, por exemplo, o caso da Jordânia, sozinha, acolheu mais refugiados do que toda a Europa. Não é? E estamos a falar de um dos países mais pobres, seguramente, do Médio Oriente. Voltando, tenho 2 minutos. Tenho tanto para dizer. Um segundo mito que é muito importante termos conta, e é um paradoxo nesta tudo isto que nós vamos falar aqui, é que são as regiões com menos estrangeiros as que mais resistem à presença dos estrangeiros. Isto parece um paradoxo, mas não é. Por exemplo, a psicologia social há muito tempo que estuda isto. Não é? O que é que nós temos aqui? Dentro dos países, quais são as amplitudes em termos de presença de estrangeiros entre regiões, entre cidades, em alguns casos? Comecemos, por exemplo, no caso dos Estados Unidos. O estado da Califórnia tem praticamente 40% de pessoas estrangeiras, mas o estado da Virgínia Oeste, West Virginia, terá qualquer coisa como 4% de cidadãos estrangeiros. E, no fundo, o que este quadro nos mostra, também da OCDE, é essa amplitude de maior resistência às pessoas estrangeiras.
Em termos de factos, globalmente apenas 3% da população do mundo é migrante, 97% não sai do sítio onde nasce e onde vive. Tipicamente as pessoas subestimam a presença de estrangeiros nos seus países numa proporção de 2 para 1, esta é a média, há países onde isto é muito mais significativo. Um dado interessante também do Eurobarómetro, 76% dos europeus consideram que há tantos ou mais imigrantes irregulares do que regulares, 76%. Na verdade, a própria União Europeia estima que os irregulares na Europa sejam apenas 5% dos cidadãos da União Europeia, mais uma vez um dos mitos que ainda vai subsistir. E um dado que é assustador é que 56% dos europeus acham que os migrantes são um fardo para a segurança social, que vêm consumir a segurança social. A maior resistência à presença de migrantes surge em países com menos de 1% de população estrangeira, veja-se o caso de países como a República Checa, a Hungria, a Polónia, são os países que menos estrangeiros têm. E mesmo dentro dos países são as comunidades com menos população estrangeira que mais se opõem. Portanto, eu diria que este é tipicamente um caso de desinformação e de construção de uma narrativa desinformada que leva naturalmente a todos os perigos que nós vamos vendo aparecerem na Europa sob a forma dos populismos. O que é curioso também é que os europeus reconhecem estar mal informados. Só 37% reconhecem ter algum tipo de informação sobre este tema. Mas ainda assim eu diria um daqueles temas onde toda a gente tem uma opinião, mesmo não reconhecendo essa desinformação. Por isso a importância deste relatório, que eu vos convido a conhecerem, podem fazer também o download no nosso site. Eu agora poderia falar horas sobre isto, mas vou passar à frente. O número de requerimentos de asilo que tem vindo a crescer exponencialmente no nosso país, e ainda bem, estamos a fazer a nossa parte. O saldo migratório, que ainda assim continua, já é positivo, mas o saldo demográfico continua a ser negativo. O nosso crescimento natural ainda não chegou ao zero demográfico. Os imigrantes são mais jovens, vêm em população ativa, estão mais integrados no mercado de trabalho do que os portugueses, empreendem mais do que os portugueses. Isto não é para baixar a autoestima dos portugueses que sabem, mas mais velhos, empreendemos menos, é verdade, é a realidade do país, por isso precisamos de toda a gente. E a pergunta do milhão, que é, tudo bem, então e os 56% de europeus que acham que os imigrantes vêm consumir a segurança social é falso? Reparem, no último ano, o relatório mostra que o contributo líquido para a segurança social dos estrangeiros em Portugal atingiu um valor recorde, nunca tinha sido tão alto desde 2002, quando olhamos criticamente para estes dados, e superou os 500 milhões de euros ao final do ano. Entre aquilo que tiram do sistema porque têm direito e aquilo que contribuem, a linha azul escura, o saldo, a linha roxa, é francamente positiva. Portanto, para concluir, e com esta imagem, com algum humor, também acho que resume aquilo que vos queria dizer. Se ainda assim tiverem alguma dúvida sobre o valor da integração, nada como experimentarmos o custo da exclusão. E, infelizmente, em algumas sociedades, nós testámos isso nos últimos anos, e creio que aquela imagem resume tudo. De um lado, temos pessoas que precisam de proteção internacional, que precisam de asilo, e que diz nós somos refugiados, e do outro lado temos outros que não sabem, mas também são refugiados. São reféns exatamente dos medos, dos mitos e, no fundo, também da ignorância. E, portanto, creio que é uma boa forma de terminar, relembrando que 50 anos depois, o Senado, em 2008, depois de 1958, do Assyrian Refugee Act, aprovou por unanimidade, por consenso, uma moção de louvor aos tais portugueses dos Açores que foram para os Estados Unidos, que ao longo dos anos, por via do reagrupamento familiar, se tornaram cerca de 100 mil pessoas e que foram exatamente reconhecidos 50 anos depois pelo contributo para o desenvolvimento daquele Estado, daquele país e, esperamos nós, também de um mundo mais justo e mais solidário. Portanto, daqui a 50 anos, os vossos filhos, netos, muito provavelmente, que já ninguém se lembrará deste processo, terão nomes que serão mais diversos do que aqueles que são hoje, mas seguramente não deixarão de contribuir também com Portugal, que queremos nós continue a ser justo, tolerante e humanista. Obrigado.